Pessoal, vamos dar início então, né, aqui a mais uma aula, tá? Na aula passada, né, a gente trabalhou ali a velocidade aeróbia máxima, né? É um teste de esteira, né, onde você descobre a velocidade que o sujeito ele atinge ali o VO2 máximo, né? Mesmo que você não saiba o VO2 máximo, mesmo que você não tenha feito um teste, tá? Para essa finalidade, você já tem ali o 100%, tá? E a partir dali surgem as prescrições, treino contínuo, treino intervalado, o HIIT, né? Enfim. Bom, é, só que assim, a gente tem diversos tipos de atividade, né? Cardiopulmonar, seja natação, hidroginástica, treinamento funcional. Né? Muita gente não faz o treino propriamente dito de corrida, né? Eu sou uma dessas pessoas, não gosto muito desse tipo de treino, né? Prefiro outras atividades. Então, como que eu controlo, né, a percepção do esforço? Como é que eu controlo a intensidade do treino, tá? A gente tem uma alternativa, né, para essas atividades que são acíclicas, tá? Que é a escala de percepção de esforço, ou escala de esforço percebido, tá? Ou escala de Borg, tá bom? Essa escala, pessoal, ela tem as pontuações aqui de 6 a 20, né? E tem o que representa cada pontuação, né? Então, por exemplo, aqui, né? Se o sujeito relatar uma percepção de 6, 7, 8, significa que o esforço está muito fácil. Tá? Se o sujeito relata uma percepção de 9 a 10, o esforço está fácil. Né? Se ele relata de 11 a 12, o esforço está relativamente fácil. Se ele relata de 13 a 14, o esforço está ligeiramente cansativo. Né? E assim por diante. Cansativo, muito cansativo, né? Ou exaustivo, né? Então a gente pressupõe que à medida que se aumenta a intensidade, né, a percepção de esforço muda também, né? E o relato dele, né, também. Mas o que que representa, né, se o sujeito relatar que o esforço está fácil, está relativamente fácil, ligeiramente cansativo? Como que eu lido com isso? Né? Como que eu prescrevo o treino através disso? Como é que eu controlo a intensidade através disso? Tá? E é isso que a gente precisa trabalhar agora. Quero que vocês observem o seguinte: a escala ela começa em 6 e ela termina em 20. Né? De onde vem essa pontuação de 6 a 20? Por que não é de 1 a 10? Por que não é de 15 a 30? De onde vem isso? Tá? Essa escala tem uma lógica, tá? E é uma escala que foi evoluindo, né? O Borg começou essa escala ali em meados da década de 70, é uma escala que foi evoluindo no tempo, né? Tem outras escalas antes dessa, inclusive de 1 a 10, tem escala para musculação, enfim. Tá? Mas o que, que levou a essa pontuação de 6 a 20, pessoal? Vamos entender isso agora, tá? Observe um detalhe aqui. Se eu fosse perguntar é, qual é a frequência cardíaca de repouso, né, em média de um adulto, né? Tenho certeza que vocês me responderiam 60 batimentos por minuto, né? E se eu fosse perguntar a frequência cardíaca máxima de um adulto, né? Certeza que vocês responderiam para mim 200 batimentos por minuto, tá? Então, em média, a frequência de repouso de um adulto é de 60 batimentos, a máxima é de 200. Claro que se eu tiver atletas, maratonistas, isso muda um pouquinho de configuração, mas a gente está trabalhando com geral, com grosso, né? Aí, pessoal, olha só, se eu simplificar agora, né, dividir aqui por 10, o que que eu tenho, né? Eu tenho exatamente a pontuação, né, de 6 a 20 batimentos, tá? Então, né, por que que é,
surgiu essa pontuação? Porque a gente não parte do zero absoluto. Então, se eu colocasse aqui nesse momento aqui, ó, 0 ou 1 e aqui 10, né, ficaria um pouco fora de coerência com a parte fisiológica, tá? Porque quando você começa, a frequência cardíaca não parte do zero, ela parte de um valor. E esse valor é em torno de 60, 70 batimentos. Tá? Por isso que a escala é de 6 a 20. Tá bom? Então, né, quando se relata durante um exercício, seja funcional, natação, ciclismo, corrida, qualquer coisa, que um esforço está muito fácil, provavelmente a frequência cardíaca está na faixa de 70 a 80 batimentos, né? Se o sujeito relata que o esforço está fácil, provavelmente entre 90 a 100 batimentos. Tá? Se o sujeito relata um esforço relativamente fácil, entre 110, 120, 130 batimentos. Tá? Então, assim, eu queria mostrar isso para vocês olharem diferente para essa escala, tá bom? É uma escala muito útil, né, que tem uma lógica fisiológica que pouca gente sabe a respeito, tá? É uma escala que foi desenvolvida ao longo do tempo, que foi sendo evoluída, tá? Que é utilizada hoje em diversos artigos que trabalham com controle fisiológico, tá? E a aplicabilidade dela é bem interessante, porque você pode controlar o esforço de um grupo de pessoas. Você está dando uma aula de funcional cardio ali para 10 pessoas. Se você tem essa escala ali, por exemplo, na parede, assim, né? Você consegue fazer o controle de esforço, tá? Quando eu trabalhava individualmente com um aluno, né? Eu tinha no iPad ou no tablet, né? Essa escala no Excel, né? Hoje eu uso plastificada essa escala, fica mais fácil, né? Você consegue ali atender mais gente, né? Então eu tenho essa escala e ela está plastificada, beleza? Terminamos por aqui? Não, tem mais coisas para a gente estudar aqui sobre a escala, tá bom? Vamos lá.